E é precisamente sobre isto que vimos cá falar. Não aquilo que estamos habituados a ver sobre futebol na televisão, a vermos os jogos, os 22 jogadores a correr, como eu costumo dizer, mas sim o outro lado, o treino e essencialmente o processo de ensino-aprendizagem. Isso é que é o treino. E tudo isto é comum em muitas áreas da nossa sociedade. É comum na escola, é comum em qualquer área que seja preciso aprender. E mais do que falar do processo de ensino, gostar-vos-ia de falar do processo de aprendizagem. É nisto que me tenho focado, essencialmente no futebol. E no futebol, porque eu considero que o futebol pertence à arte. E só se nós olharmos para o futebol como sendo arte, é que vamos ser capazes de o entender. Porque eu acredito que é mais difícil aprender do que ensinar, sobretudo quando falamos de uma área da arte, como a pintura, como a música. E eu acredito como futebol. Eu acredito que o futebol pertence à arte porque ele encaixa na definição, em primeiro lugar, de ser praticado por pessoas. E quando é praticado por pessoas, ele depende de sua criatividade, depende da sua imaginação e mais. Ele completa um requisito que é essencial para ser arte. É algo de irrepetível. É como pintar um quadro. Eu, quando vou pintar um quadro, só o vou pintar uma vez. Eu, quando vou jogar um jogo de futebol, só o vou jogar uma vez. Onde eu acredito que está o mal é que hoje em dia se consome mais futebol pela televisão do que nos estádios. E se as pessoas fossem aos estádios, elas iriam ver muitas outras coisas do que para além daquilo que são as pessoas a correrem. E é neste sentido, se partirmos sobre esta premissa de entender o futebol como arte, que eu gostaria de abordar a minha reflexão sobre este conceito de ensino-aprendizagem aplicado à arte. Esta foi a minha primeira tese de mestrado, em que eu procurei explicar aquilo que nós, professores, pensámos que ensinamos e aquilo que eles, alunos, realmente aprendem. Porque, no fundo, há ali um delay. Muitas das vezes temos as coisas na nossa cabeça, mas aquilo que chega ao outro lado, que eu neste momento estou-vos a tentar passar, pode não ser aquilo que eu tenho na minha cabeça de forma clara. Então foi através disto que eu tentei dar mais um segundo passo. E este segundo passo foi aquele que resultou neste livro recente, em que eu procurei questionar treinadores que estavam no alto rendimento quais eram as suas decisões para que levassem a que a aprendizagem acontecesse. E não falo no momento concreto da aprendizagem. Não falo no momento concreto em que nós vamos para o treino ou vamos para o jogo. Falo naquilo que está à volta. No momento antes da aprendizagem acontecer, a forma como nós nos preparamos para quando vamos dar uma aula, a forma como nós nos preparamos para quando vamos instruir determinada pessoa, porque tudo isto aqui que ainda há pouco, em tom de brincadeira, falávamos sobre o Ronaldo, isto é tudo verdade. Nós, quando chegamos ao treino, quando chegamos ao momento de ensino-aprendizagem, os nossos alunos, os nossos jogadores têm uma vida para trás daquilo que é aquele momento. E isso é que é preciso entender. Eu foquei muito na biologia, na fisiologia e, sobretudo, na neurociência, na neurobiologia, como eu gosto de chamar, para entender este processo de aprendizagem. Porém, eu acho que cada vez mais acontece um erro. Nós tentamos separar as áreas de estudo para nos tentarmos focar. E vivemos a era dos artigos científicos. É preciso nas universidades publicar artigos e mais artigos. Mas, na verdade, esquecemos de partir as paredes que existem nas universidades e agregar os conhecimentos. Porque, na prática, é assim que eles acontecem. Eu não consigo chegar ao treino e dizer, olha, desculpa, mas tu fisiologicamente estás com um VO2 máximo abaixo do teu limite e precisamos de fazer evoluir para que a tua capacidade aeróbia seja melhor. Não é isto que vou falar a minha linguagem com o jogador. Eu tenho que ter a capacidade de ser mais holístico. E é neste sentido que há dois momentos que marcam o meu estudo ao longo destes últimos 10 anos. O primeiro foi quando me deparei com aquilo que Freud tinha estudado. E vemos aqui esta imagem que eu considero bastante engraçada
E eu acredito que Freud trouxe este conceito de entendermos o homem antes de entendermos a sua biologia. Nós precisamos de entender a pessoa antes de chegarmos ao jogador e, sobretudo, chegarmos ao artista. E quando falamos de artistas, eles têm características muito especiais. Todos eles são diferentes. E então no futebol eu preciso que eles estejam em sintonia por uma ideia para que as coisas aconteçam. O outro é um português, é António Damasio, na área da neurociência, que nos trouxe muitos conhecimentos que são fundamentais para aquilo que é entender a aprendizagem. E acho que aquilo que marca uma das revoluções no processo de ensino-aprendizagem com Damasio é o erro de Descartes, quando ele nos diz que nunca se deve separar o coração da emoção. E por um simples motivo. No processo de ensino-aprendizagem, uma das coisas em que eu mais acredito são os marcadores somáticos. Se eu neste momento chegasse aqui e partisse este ecrã e a partir de agora vos dissesse alguma coisa, logo à noite vocês podiam não se lembrar de mim, mas iam-se lembrar que eu parti o ecrã. Alguma coisa aconteceu de diferente nesta sala. E isso é que é o marcador somático. É marcar emocionalmente a pessoa para que ela aprenda. E nós, nas escolas, estamos cada vez mais dedicados e a assistir ao processo de memória. Ele tem que decorar a matéria. Volta a ler, volta a estudar. Se nós formos para a arte, isso comprova-se que é tudo mentira. Só quando entra dentro do corpo, só quando chega àquilo em que eu me tenho realmente focado, o não consciente, é que as coisas vão acontecer. E o não consciente, como eu costumo dizer, está cá atrás, na parte de trás da nossa cabeça. Só quando a ação chega e faz parte do corpo, é que ela realmente vai ser introduzida e captada. O jogador, o pintor, o músico, muitas das vezes não está a pensar conscientemente com o seu córtex pré-frontal na sua ação. Vocês acreditam que o jogador, quando tem a bola no pé, vai ser capaz de ouvir o treinador lá do banco dizer direita, esquerda, remata, chuta, passa? Isso é tudo mentira. Isso é aquilo que nós vemos muitas das vezes na televisão. Quando o artista tem a bola no pé, a sua capacidade está dependente das vivências que até ali lhe aconteceram, da quantidade de experiências que ele foi tendo. E essa é que é realmente a grande diferença. E nós preocupámos-nos muito com o consciente. Outra das estratégias é a descoberta guiada, que foi muito célebre por José Mourinho, quando a começou a introduzir no treino, e tem a ver com questionamento. Outra das estratégias que nós devemos, e eu acredito, usar, e ela também é sugerida por Damasio, é a descoberta guiada. É nós levantarmos questões à pessoa que está a tentar aprender e não darmos soluções. E muitas das vezes estamos preocupados em dizer abre na esquerda para receber, agora chuta, agora remata. Não. Se estivesse aberto na esquerda, achas que és capaz de receber a bola? Muitas vezes pode ser a questão certa ou errada. Eu tenho que obrigá-lo a pensar sobre aquela ação, para que no momento de executar, o artista tenha a sua liberdade. Tenha aquilo que ele é capaz de fazer e não esteja constrangido pelo consciente da informação que está a receber pela pessoa que o está a tentar instruir de forma errada, porque está comprovado cientificamente que ninguém consegue estar a ouvir e a captar e a assimilar informação e a executar uma ou outra, mas pensem no pintor, pensem no jogador e naquilo que vocês quiserem. A outra e a mais recente, que vem com o livro de António Damasio da Estranha Ordem das Coisas, fala-nos sobre as imagens. O nosso cérebro não consegue pensar em imagens em movimento. Se pensarmos em Faro, Lisboa, em todos os países que a gente já visitou, quando vamos pensar nas memórias que nós temos, elas são imagens, são coisas paradas. E a distância que está entre uma imagem e aquilo que o artista vai executar é o seu talento. E nós muitas das vezes tentamos influenciar esta parte. Aquilo que está entre a informação, a imagem que lhe passamos e aquilo que é a sua execução. E repito, falo do jogador de futebol, mas falo dos alunos nas escolas, falo do pintor, falo da arte. Eu dedico-me essencialmente a tentar estudar e a perceber como é que funciona o processo de ensino-aprendizagem na arte, porque eu considero que o futebol é arte, é isto.
Eu não vos trago isto pela coxinha que o Messi fez. Trago-vos essencialmente pela reação que o treinador que está na bancada teve. O que importa é valorizarmos o processo. Andamos demasiado preocupados em valorizar os golos desta vida, em valorizar os resultados finais. Não há resultados finais sem processo, mas o processo dá muito trabalho a preparar. E nós, cada vez mais, estamos preocupados em influenciar o ato e a decisão do que tentar influenciar o processo. Mas para preparar o processo é preciso eu ir para o treino mais cedo, 30, 45 minutos antes. É preciso eu chegar mais cedo à aula que os meus alunos quando sou professor. É preciso uma série de coisas que andam erradas no processo de ensino-aprendizagem. Porque eu sou treinador, mas antes de ser treinador, eu sou professor. E eu tenho a plena consciência como é que o atual processo de ensino se encontra. Eu aconselhava a que as pessoas chegassem 5 minutos mais cedo às aulas e pensassem no seu fio de condução das aulas. Isso raramente acontece. E é uma pena porque nós preocupámos-nos muito pouco com o processo. Este senhor é o Johan Cruyff, foi jogador, treinador do Barcelona, é holandês e foi uma das pessoas mais formidáveis na história do futebol. Foi um dos grandes pensadores daquilo que era chamado ainda hoje o jogo posicional. Vocês devem se lembrar do tic-tac do Barcelona. E ele trouxe uma perspectiva disruptiva para o futebol que eu gostava de vos apresentar. Cruyff falou-nos que devíamos pensar que o jogador só tem 3 minutos por jogo a bola no pé. E falámos de médios, falámos dos jogadores que têm mais tempo a bola no pé. Porque há jogadores que em média só têm 1 minuto, 2 a bola no pé. E a diferença está nos outros 87 minutos. Os outros 87 minutos é quando o jogador não tem a bola, é quando está a defender ou é quando o seu colega tem a bola no ataque. Mas nesses 87 minutos é quando funciona a parte da frente da nossa cabeça, o nosso consciente. E 87 minutos é a maior parte do seu tempo. Acontece connosco em todas as nossas vidas, em todas as nossas ações. A maior parte do tempo nós estamos a tentar estar conscientes do que estamos a fazer. Mas, meus caros, o problema é ensinar ou aprender os outros 3 minutos que fazem a diferença. É o talento, é aquilo que uns têm e outros não têm. Mas aqueles 3 minutos é preciso proporcionar liberdade e contextos para que todos nós, nas nossas vidas, seja no futebol ou seja em qualquer outra área da sociedade, sejamos capazes de executar. E quando nos cabe a missão de ensinar, isso ainda complica muito mais. Porque ensinar a fazer arte é muito difícil. Porque todos nós temos a nossa opinião. Agora, a fazer arte, o artista precisa de muita liberdade. E é neste sentido que neste livro de Decidir como um Treinador que eu tentei pensar e procurar os seus depoimentos dos treinadores a alto nível, foi em primeiro lugar pensar nas pessoas. Todos nós temos os nossos objetivos na vida, pessoais e profissionais, e não os podemos esquecer. Assim como quais são as estratégias que nós usamos para formar um grupo de trabalho, para formar uma equipa. Eu valorizo o aniversário do meu colega, valorizo o aniversário dos filhos dele. Eu, quando o jogador chega de manhã à academia ou ao treino, eu vou cumprimentá-lo. Eu cheguei antes dele, sei o que é que se passa com a vida dele. Está tudo bem? Será que às vezes até um familiar está mais doente? Eu preciso me preocupar com isso. E há estratégias como esta, ainda de um projeto recente ao qual estive ligado cá em Braga, na F3M, num projeto de desporto, em que se criavam torneios para que as pessoas pudessem socializar. O futebol é profícuo nestas situações em que devemos valorizar o lado humano e a biologia das coisas. Dou-vos um exemplo do Paulinho, do roupeiro do Sporting, que era um simples adepto, quando chegou à academia do Sporting e não sabia andar e não sabia falar. Hoje em dia é uma pessoa completamente integrada porque se acreditou na biologia das coisas, mas nunca se esqueceu o lado humano. E este é o meu pensamento. Em jeito de síntese,
Richard Taylor, Prémio Nobel da Economia em 2017, apresenta-nos um conceito que para mim é agregador e súmula disto que aqui vos tentei trazer. Não tenho a certeza se vos consegui fazer chegar. Que é o conceito de nudge, que traduzido para português será qualquer coisa como um empurrão para as coisas, que é aquilo que eu procuro fazer todos os dias. É dar um empurrão para que as ideias que eu tenho na minha cabeça vão essencialmente acontecer. Esta imagem que vos apresento aqui é do Hospital Público de Braga e são umas escadas que têm as calorias que cada pessoa gasta por cada passo que dá. Ao lado está um elevador. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa que se depare com estas escadas e com a porta do elevador ao lado vai ter curiosidade de subir estas escadas. E isto é o que eu tento montar todos os dias no meu processo de escolhas que apresento aos meus jogadores. É influenciá-los a que eles pensem aquilo que devem fazer. E esta é a súmula das minhas ideias. É eu preocupar-me mais com o não consciente, e não consciente é aquilo que vocês vulgarmente, ou a maior parte, designa por inconsciente. Porém, é um conceito errado na aprendizagem, porque inconsciente é a ausência de consciência. É quando estamos desmaiados ou mortos. O que nós temos que trabalhar é o não consciente. É onde acontece a espontaneidade, a criatividade, a intuição, tudo aquilo que pertence à arte. E para terminar, gostava de vos deixar aquele que é o dilema que eu também apresentei no meu livro, que é se na verdade, na maior parte do tempo, nós agimos porque pensamos, ou seja, somos mais conscientes, ou pensamos porque agimos e temos mais o nosso não consciente. Eu não sei qual é o certo, nem qual é o errado. Sei que há momentos na vida em que devemos ter uns mais aplicados do que outros. Enquanto treinador, enquanto pedagogo, instrutor, eu procuro privilegiar que os outros aprendam contextos não conscientes. Pensa antes de agir, porque nunca sabes se vais agir, porque nunca sabes se vais pensar depois de agir. Obrigado, foi um prazer estar aqui.